Olá, você vai aprender nesse vídeo como tratar a doença endometriose de forma assertiva, quais são os sinais e sintomas, quais são os fatores de risco e principalmente o tratamento eficaz dessa doença. Se você gostou desse tema, já curta esse vídeo, já passa essa informação para muitas mulheres que precisam ouvir isso, até porque tem vários fatores de risco que você consegue detectar se você pode ter ou não, e aí você já começa a prevenir através do seu estilo de vida, da sua alimentação. Então passe esse vídeo para mulheres que você sabe que precisa ouvir, ativa o sininho, não deixe de se inscrever nesse canal para ajudar eu a divulgar mais informações para que vocês possam ter melhor qualidade de vida e saúde, tá bom? Então vamos lá, nunca podemos esquecer que a endometriose, antes de eu falar dela, ela é uma doença com dois fatores. A primeira é um fator hormonal, então ela é estrogênio dependente e também ela é inflamatória, que é o que causa e piora ainda mais o quadro. Ela não pode ser tratada separadamente, tratar só a parte hormonal e esquecer a inflamação, ou tratar só a inflamação e esquecer a hormonal. Elas precisam ter um tratamento juntas, afinal de contas, para você obter endometriose, são esses dois fatores que fazem você ter a incidência dessa doença. E o que é a endometriose? Ela é uma doença crônica de caráter inflamatório e tem a presença do endométrio, que é a camada que reveste o útero, fora da cavidade uterina. Então eu vou botar aí uma figura para vocês verem como que é o endométrio normal de uma mulher saudável e uma mulher que tem endometriose, para vocês fazerem a comparação. Então os fatores de risco, eles podem ser genéticos, meninas que têm histórico da mãe que foi ou da irmã que tem, então pode ser que essa mulher venha desenvolver endometriose. Temos também de caráter ambiental, então uma pessoa que tem péssimo estilo de vida, ela é sedentária, faz uma alimentação muito ruim, uma dieta muito ruim, você tem uma predisposição a ter uma endometriose devido ao quadro inflamatório. Também tem a questão hormonal. Então, se você teve uma menarca abaixo dos seus 11 anos de idade, pode ser que você desenvolva endometriose futuramente. Se você também tem um ciclo menstrual muito curto, então abaixo de 25 dias, também é um fator de risco. E também um ciclo menstrual muito intenso. Então, se você tem aquele fluxo menstrual muito forte e acima de 7 dias, pode também ser um indicativo, um fator de risco para você desenvolver endometriose. Então, já fica com aquela luzinha ali amarela em alerta, para caso você tenha esses sinais e sintomas, você já procurar o médico. E quais são os sinais e sintomas? Então, a gente tem basicamente aí os 5 Ds, né, que a gente chama. Então, o primeiro e o principal, que é o que faz muitas mulheres procurarem os médicos, que é a dificuldade de engravidar. Então, muitas mulheres que tentam por mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá tentando, não engravida, vai no médico, e o médico, através do exame físico, de alguns marcadores bioquímicos, e aí é identificado que essa mulher tem endometriose. Temos também a dor no período menstrual, então é conhecido como a dismenorreia. Se você tem aquela cólica muito intensa durante o período menstrual, existem também casos que tem dor fora do período menstrual, então muitas mulheres nem procuram um médico por causa disso, porque não está envolvido no ciclo menstrual e deixa para lá. Não, se você tem cólica muito abundante dentro ou fora do período menstrual, também é um sinal e sintoma. A dor em ter relação sexual também, que é a dispareunia, também é muito conhecida. Mulheres que têm dor ao fazer, a ter relação sexual, sente muita dor, vai no médico e aí você liga aquela luzinha ali amarela, vai no médico para ver o que é, e muitas vezes pode ser que seja endometriose. A disquesia, que é a dor para evacuar, também é um sinal e sintoma, e a disúria, que é a dor para urinar. Então, se você tem esses sinais e sintomas, procure um médico para ver se há possibilidade de você ter essa doença, endometriose, e aí você já começar a tratar desde o primeiro diagnóstico, desde o primeiro dia. Tratar o quanto antes. O tratamento ele é feito através da medicação e o tratamento da inflamação. A medicação, a gente tem os bloqueadores de estrogênio, que vai diminuir o estrogênio para que a incidência dessa doença não piore, aliviando principalmente a dor, que muitas mulheres reclamam que tenham dor pélvica, essas dores que eu citei anteriormente, né, dos sinais e sintomas. Então, são os bloqueadores estrogênicos e os bloqueadores de processo inflamatório. E aí você vai entender um pouco mais na frente porque aonde que entra o ômega 6 dentro desse contexto inflamatório. E aí várias dicas que eu posso dar para vocês é manejo do estresse. O pico de cortisol, ele pode piorar ainda mais o seu quadro inflamatório,
Lembra que eu falei lá no início? A endometriose ela é causada tanto pelo processo hormonal, mas ela também é de processo de caráter inflamatório. Então, o pico de cortisol, pessoas que têm um estresse muito elevado, aquele estresse todos os dias, vai piorar ainda mais o seu quadro, tendo a progressiva da doença. Esses picos de cortisol começam a alterar fatores de necrose tumoral, como o TNF-alfa e interleucinas, que são citocinas inflamatórias, que vai desencadear um estresse crônico, uma inflamação crônica, vai piorar ainda mais o seu organismo. E aí o ideal, uma dica que eu dou é técnicas de respiração, melhora muito para quem tem um quadro de ansiedade, yoga, técnicas de relaxamento, se permita descansar mais, se permita viver dos seus hobbies, faça aquilo que te dá prazer, aquilo que te causa relaxamento, melhora ainda mais esse pico de cortisol. E aí, tem muitas mulheres que reclamam principalmente dessas dores, né? Dor na cavidade abdominal, dor pélvica. Tem muitos exercícios físicos, como por exemplo a musculação, exercício de alto impacto, que podem piorar essa dor. E aí que entra, por isso que a endometriose ela é uma doença multidisciplinar. Então tem o médico, tem a nutrição que entra na parte de nutricional para melhorar a inflamação. Tem o educador físico, porque existe exercícios físicos que melhora, que vai diminuir a incidência de dor, porque existe atividade física que piora essa dor. Existe também os psicólogos, porque tem muitos traumas, muitas mulheres ficam ansiosas, porque não conseguem o tratamento adequado. Depressão também é um dos sinais e sintomas, então é tratado também pelo psicólogo. Então, a atividade física, voltando, né? A atividade física muito intensa, ela piora esse quadro de dor. E aí você pode estar procurando um personal, um educador físico que vai te orientar. Espero que ele saiba um pouco mais sobre endometriose. Ele vai te orientar sobre isso. E aí, você pode fazer o pilates, porque é um exercício de menos impacto. Caminhada de leve e muito cuidado com o excesso de exercício físico. Porque excesso de qualquer atividade física, de qualquer exercício físico, ele causa um estresse oxidativo, que nada mais é do que um quadro inflamatório. Vai piorar ainda mais a situação. Faça atividade ao ar livre, vai ser muito mais benéfico para você caso você sinta essa dor. E agora a parte nutricional, que é onde eu sou especialista, que precisa tratar essa parte inflamatória. Então, se você não cuida da sua alimentação, não adianta você cuidar somente com um bloqueador hormonal. Então, vamos lá. As primeiras dicas que eu vou dar para você na parte de alimentação. Evite alimentos ultraprocessados, embutidos, enlatados. Eles estão cheios de aditivo químico que vai fazer com que as tuas células trabalhem muito menos. As nossas células é onde tudo acontece. Esses alimentos pioram ainda mais o seu quadro inflamatório. Então, diminui o consumo de açúcar. A gente sabe que o excesso de carboidrato, principalmente os refinados, faz aumentar a sua insulina. A sua insulina, quando ela está alta, ela gera um quadro inflamatório. E aí você pode desenvolver outras doenças, como a síndrome dos ovários policísticos. Então, sempre mantenha a sua insulina baixa, sempre estável. Evite frituras. Os óleos vegetais que estão contidos ali nas frituras, que são os óleos de soja, de milho, de girassóis, eles são ricos em ômega 6. Se você ainda não viu esse vídeo que eu explicando por que a gente tem que diminuir o consumo de ômega 6 e aumentar o de ômega 3, vou pedir para você assistir. Logo depois que você assistir esse vídeo, você assista esse que eu falo sobre o ômega 6 e o ômega 3, por que a gente tem que diminuir um e aumentar o outro, por causa desse processo inflamatório. Então, assista esse vídeo que você vai entender que eu conto mais detalhadamente sobre o ômega 6. O ômega 6, para resumir, o ômega 6 que está contido nesses óleos vegetais, eles vão liberar, eles são precursores, o ômega 6, de eicosanoides, que tem características mais inflamatórias. Então, é a partir daí que começa uma cascata inflamatória do nosso corpo, de doença, de alergia, de dor, de febre. Então, quando esses eicosanoides são produtos primários de ômega 6, o quadro ele é muito mais inflamatório, se perdura muito mais. Quando o ômega 3 ele é matéria-prima desses eicosanoides, eles vão formar outros tipos de moléculas que vai ter características mais anti-inflamatórias.
Então, evitem esses óleos o máximo que vocês puderem, principalmente quando eles estão nas frituras. Se você puder cozinhar com óleo de coco, com o azeite, vai ser muito mais benéfico para você. Vitamina D. A vitamina D, ela alivia a sensação de dor e melhora ainda mais o quadro de inflamação. Então, você vai ter um quadro muito mais anti-inflamatório. A vitamina D está presente pelo sol. Se não for possível você adquirir através do sol, do período de 11 da manhã às 2 da tarde, que é o período que a gente tem maior incidência de vitamina D, você pode fazer a suplementação de 2.000 a 4.000 unidades por dia, sempre após as refeições. Vitamina E é excelente, ela é uma vitamina anti-inflamatória, vai melhorar esse quadro e também ela alivia dor, sinais de dor da dismenorreia e da dispareunia. Então, inclua alimentos ricos em vitamina E na sua alimentação. E onde está esses alimentos fontes? Sempre daqueles alimentos que têm mais predominância de gordura. Então, nós temos o azeite, as sementes de girassol, a castanha do Pará, os ovos e os peixes mais gordurosos. Nós temos também o salmão, a sardinha. Se não for possível você obter pela alimentação, pela dieta, você pode também fazer a suplementação, se for o caso. Tem que ver aí o seu exame bioquímico. Então, a depender da dose, tem que olhar o seu exame bioquímico. Então, de 400 a 800 unidades internacionais por dia, também sempre após as refeições, tá bom? Fazer a ingestão de NAC, o N-acetilcisteína. Onde é que está presente esses alimentos que contêm NAC? Então, nós temos a cebola, alho, o brócolis, a couve de Bruxelas. O que esse NAC faz? Melhora a parte de inflamação e melhora também o grau de endometriose. Se você está no grau, exemplo, né? Se você está no grau 4 de dor, de endometriose, ela consegue regredir essa doença. Lembrando, o NAC ele não pode ser ingerido por pessoas menores que 18 anos, gestantes e lactantes. Se não for possível através da alimentação, se você não gosta, né, desses alimentos que eu falei, também você pode fazer a suplementação, sempre supervisionado, né, por um profissional de saúde, como médico, nutricionista. Então, 600 miligramas por dia também é ideal para melhorar esse quadro, tá? Compostos bioativos, como curcumina, que é derivado da cúrcuma, e o resveratrol, que existe nos mirtilos, em frutas vermelhas, na uva também. São 2 compostos bioativos que vai melhorar a incidência de dor e do quadro inflamatório. A cúrcuma você pode colocar nos temperos, na sua comida, nos peixes, nos frangos e fazer a ingestão dessas frutas que eu mencionei. Antes que eu me esqueça, fazer o uso de ômega 3, de 1 a 2 gramas por dia de suplementação, né, que é através do óleo de peixe. Então você sempre vai olhar o rótulo que você tem aí EPA e DHA acima de 400 miligramas. Sempre, no mínimo, 400 miligramas de EPA e DHA. Você vai consumir a cápsula de 1 a 2 gramas por dia, sempre após as refeições também, porque o ômega 3, como eu disse anteriormente, ele vai ser produto, matéria-prima, para poder produzir, para você ter uma cascata ainda mais anti-inflamatória aí no seu organismo. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês a tratar esse quadro bem breve, bem objetivo, de endometriose, para você se prevenir, já acender aquela luzinha, aquela alerta, para você já se prevenir e tratar o quanto antes, aliviar, melhorar ainda mais o seu estilo de vida, fazer com que você chegue o mais possível no natural de pessoas que não têm endometriose, para poder fazer você parar de sentir essas dores que são tão intensas e muita gente normaliza, acha que é normal sentir dor e não é. Então faça uso desses alimentos, desses suplementos, para poder melhorar o seu quadro inflamatório. Obrigada por você assistir esse vídeo comigo aqui até o final e eu te vejo até o próximo vídeo.